Muito boa noite, nossa alegria, nossa saudação a todos vocês. Primeiramente, minha gratidão pela presença, minha gratidão pela continuidade dos esforços, cumprimentando a casa e a todos vocês. A expressão perguntas e respostas abre um precedente enorme, porque a dúvida é mãe da sabedoria. Através dos milênios, as civilizações foram se perguntando, e dessas perguntas obtiveram respostas variadas que acabaram fomentando o progresso em todas as direções. Se nos situarmos nos dias atuais, todos nós temos perguntas variadas. Às vezes perguntamos, por que eu? Por que comigo? O que faço agora? Qual caminho vou tomar? São perguntas que todos temos. Nem sempre obtemos respostas. Algumas respostas são demoradas. Algumas perguntas precisam ser maturadas para serem feitas. E algumas respostas igualmente requerem um período de amadurecimento para que seja respondida com acerto, com dignidade, com ética. Mas é interessante que nesse terreno de perguntas e respostas, existem perguntas maliciosas, existem perguntas falsas, existem perguntas tendenciosas, existem perguntas com outras intenções, com segundas intenções. O mesmo raciocínio cabe para as respostas. Existem respostas falsas, verdadeiras, decentes, indecentes, maliciosas, irônicas. É um universo. Estamos inseridos nesta massa de dúvidas, de perguntas e respostas. E trazemos também as próprias dúvidas interiores, os próprios questionamentos. Que direção tomar, que rumo tomar agora, qual o melhor caminho? Isso está em todos nós. Algumas perguntas nem são verbalizadas. Algumas perguntas são apenas mentais. E algumas nem se transformam em perguntas, são reflexões silenciosas, tentando aclarar o caminho, tentando entender o que se passa. E nós temos no processo da prece, recomendada por Jesus, um processo de conversar com o plano espiritual, com o próprio Cristo, com os benfeitores espirituais, buscar a Deus, nem sempre fazendo perguntas, mas muitas vezes tentando entender o que se passa, tentando buscar coragem, buscar forças. E as nossas rogativas, as nossas reflexões são ouvidas por espíritos variados. São registradas, catalogadas e respondidas. Nem sempre do jeito que a gente quer. Nem sempre na velocidade que a gente desejaria. Nem sempre da forma que a gente espera. E existem perguntas que são respondidas imediatamente. Outras demandam pesquisas, envolve outras pessoas, outras circunstâncias. Vou dar um exemplo muito prático, conhecido, que nos vincula a esse raciocínio. Um pai tem 3 filhos. O primeiro fala assim, pai, me dá uma bicicleta. E o pai responde, que cor você quer? Vamos comprar. Mérito. Alto índice de mérito, resposta imediata. O segundo filho, pai, me dá uma bicicleta? Depende. Depende se você melhorar o comportamento, seu comportamento não está sendo muito bom. Vamos observar mais um pouco. Médio índice de mérito. Não é resposta imediata, demanda um tempo. O terceiro filho, pai, me dá uma bicicleta? Não. Mas por que, pai? Você não merece. Então entram nesses questionamentos, numa comparação até vulgar, singular, essas questões, porque muitos de nós estamos habituados a pedir. Pedir. Mas é preciso saber até que ponto merecemos aquilo que estamos pedindo. E também considerar que, às vezes, nossos pedidos podem ser inconsequentes, vaidosos, prepotentes,
Às vezes aquilo que pedimos e perguntamos pode prejudicar outras pessoas. E a divindade, os benfeitores, eles têm uma noção ampliada das nossas necessidades, daquilo que precisamos aprender no devido tempo. É muito interessante porque, se lembrarmos o Livro dos Espíritos, Kardec se defrontou com o fenômeno da manifestação dos Espíritos e elaborou um livro que deu origem ao Espiritismo, feito de perguntas e respostas. A didática pedagógica do codificador é uma coisa extraordinária, porque ele soube perguntar didaticamente, pedagogicamente, com sabedoria, tratava-se de um pedagogo de autoexpressão, e obteve respostas que ele comparou para então publicar a obra O Livro dos Espíritos. Eu quero ousar sugerir a vocês que voltem a ler a introdução do Livro dos Espíritos. Aquela introdução é preciosíssima e fica esquecida. Ela é composta de 17 itens. Se a gente ler um item por dia, em 17 dias nós teremos relido a introdução. Se a gente achar que o item é muito longo, vamos ler meio item por dia, em 34 dias teremos lido a introdução novamente. Mas a introdução do Livro dos Espíritos, ela contém joias preciosas, que estão nas entrelinhas, que estão nos parágrafos, em expressões que a gente não percebeu antes. Experimentem fazer isso, debrucem-se sobre aqueles parágrafos. Eu tenho me encantado com as descobertas que tenho feito. Eu sou espírita de infância, meu avô já era espírita. Desde criança, habituado com esta, entre aspas, no bom sentido, essa discussão espírita, esse debate contínuo das ideias. Eu digo para vocês, agora que estou descobrindo as pérolas, estou encantado com as descobertas que tenho visto, que tenho encontrado, mergulhando nos parágrafos, encontrando as entrelinhas, as expressões, que vão responder às muitas dúvidas do que, por que isso acontece, de que forma isso acontece, por que acontece isso e aquilo. E a introdução jamais deve ser desprezada, porque ela prepara o estudioso, o adepto, o leitor, para o conteúdo do livro, composto, portanto, de perguntas e respostas. Então é de máxima importância nos debruçarmos sobre esse conteúdo para o perfeito entendimento do que é a doutrina espírita. Porque se não entendermos esse conteúdo racional do espiritismo, se não nos debruçarmos a estudar o espiritismo, corremos o risco ou do ridículo ou do fanatismo. São dois extremos, perigosos. É sutil o limite para cairmos no ridículo. O espiritismo não pode ser uma crença cega, tem que ser uma crença, uma convicção construída sobre a racionalidade. Então as perguntas precisam ser feitas igualmente com o mesmo sentido do bom senso, do discernimento. Até pouco tempo atrás, como na época de Caibachute, que se interessou pelo espiritismo e queria entender aqueles sonhos que tinha com os pais, procurou aqueles médiuns que faziam reuniões mediúnicas na época. Não eram reuniões espíritas, eram reuniões mediúnicas apenas, há uma diferença muito grande. E eles faziam perguntas para os espíritos, com quem que vai casar fulano, que bilhete vai dar na loteria, etc. Perguntas pueris. E essas perguntas atraem espíritos interessados nesta mesma temática vulgar do terra a terra. Para atrairmos a atenção dos bons espíritos, é preciso que também sejamos boas pessoas. Finalidade da doutrina espírita. A doutrina espírita não é fazer palestra, não é escrever livro, não é distribuir sopa, não é fazer passe, não é conversar com espíritos. A doutrina é muito mais que isso, é uma proposta de renovação moral. Compromisso maior de nossa existência. Esse é o objetivo para o qual estamos encarnados. Melhorarmos-nos moralmente, sermos pessoas melhores. Não é fácil porque trazemos vícios adquiridos nessa existência ou de existências anteriores.
que ainda perduram e insistem em mazelas morais que estão em nós. Então, às vezes a gente se pergunta, por que eu reajo desse jeito? Por que eu sou assim, às vezes? É justamente porque os nossos acúmulos ainda deixam a desejar. Então, o nosso compromisso é dessa renovação. Mas, independente desse compromisso e objetivo do Espiritismo, todos nós temos questionamentos variados. Diante dos desafios de viver, da época complexa que estamos vivendo, o volume de perguntas se multiplica. A cada dia que passa, nós vemos desafios que se acumulam e a gente fica perplexo. Como que vai ser? No entanto, existe uma harmonia na vida, provinda da perfeição de Deus, o Criador. Outro dia, consultando o livro Cristianismo e Espiritismo, eu abri numa página, fazia muito tempo que eu não pegava esse livro, é de Leon Denis. Existe o Cristianismo e o Espiritismo do Cabachuto, né, Valentim? O espírito do cristianismo. Eu fiz confusão com o título. O Cristianismo e Espiritismo é de Leon Denis, é isso mesmo. E então, eu abri em determinada página, e o Leon Denis diz assim: Deus não tem forma. Claro que não, nós já aprendemos isso. Deus não é homem nem mulher, nem tampouco é um velho, nem tampouco tem barba, ou tem olho, ou tem mão, ou tem boca, tem nariz, tem perna, não tem. Deus não tem a forma humana. A forma humana é uma necessidade ainda nossa. Chegará o tempo que não precisaremos da forma humana. Mas por enquanto precisamos. Por enquanto ainda estamos nesse processo em que precisamos dos membros, das mãos, da visão, do olhar, etc. E Leon Denis diz: Deus não tem forma. Como sabemos, Deus está em toda parte. É o Criador, a inteligência suprema. Mas em determinadas circunstâncias, e o próprio Leon Denis confessa isso, em determinadas circunstâncias, ele pode mostrar-se. Mas o próprio Leon Denis confessa que como seria Deus mostrar-se? Como seria isso? O próprio Leon Denis se pergunta de que forma, e nós não temos nem como entender isso. Não dá nem para imaginar como é que Deus se faria visível. No entanto, ele coloca, fazendo uma comparação, que esta forma de Deus tornar-se visível, que nem imaginamos como possa ser isso, é uma forma de recompensa às grandes almas, às grandes renúncias, aos grandes sacrifícios destas almas enobrecidas que venceram as tendências egoístas e vaidosas e já subiram muitos degraus, estão muito acima de nós, não por privilégios. Não existe nenhum tipo de privilégio na criação, não existe nenhum tipo de preferência. Deus ama todos. Mas nós é que temos que conquistar esses estágios superiores. No entanto, as almas mais nobres, mais puras, diz Leon Denis, não lhe suportam o brilho desta visão que nós não conseguimos nem imaginar como é que é. Isso me levou às lágrimas a pensar nessa presença patente do Criador, desse universo incomensurável, que nós não temos nem como imaginar também. Cada vez a ciência vai fazendo revelações que deixam os próprios cientistas boquiabertos de ver a ordem, a harmonia, revelando que há uma inteligência por trás, que cuida de tudo, que encaminha essa lógica que nos faz viver. Então, muitas perguntas nós não conseguiremos respostas por um bom tempo. Muitas perguntas requerem que a gente adquira o pré-requisito, que a gente evolua, que a gente aumente o nosso nível de compreensão, principalmente de moralidade, para conseguir entender certos desdobramentos dessa dinâmica da vida. Algumas respostas a gente consegue,
ainda que relativamente. Mas muitas respostas vão aguardar o nosso amadurecimento pleno, e não vai se dar nessa existência. E talvez necessite de muitas existências pela frente ainda, para certos esclarecimentos que hoje nos torturam a mente. Sem falar que tem muito pela frente que a gente nem imagina, a gente nem faz ideia do que ainda vai se descortinar a nossa visão, que vai progredindo. É por isso que os espíritos nobres e bondosos, que trabalham por toda parte, que não vão apenas aos centros espíritas, vão às igrejas católicas, protestantes, todas as denominações eles estão, vão também aos cemitérios, vão também aos teatros, aos cinemas, aos hospitais, as empresas, estão por toda parte, tentando ajudar o homem a vencer o próprio marasmo interior. Esses espíritos nobres, quando desencarnados e estando numa posição de equilíbrio, percebem esta ordem divina. Nós estamos aqui, estupefatos com a realidade local. Estamos espantados com os acontecimentos. Uma visão local pessimista, que a gente não consegue enxergar como é que isso vai se encaixar de novo. Mas esses espíritos mais elevados, eles têm uma visão além da realidade local. A visão deles é atemporal, a nossa é temporal. Estamos aqui no século XXI, enfrentando tudo isso, sem saber como é que vai ser, fazendo milhões de perguntas. Mas esses espíritos têm a visão do conjunto. Se pensarmos no próprio Cristo, governador do planeta, muita gente chega a perguntar: Jesus, como é que pode permitir uma coisa dessa? Mas o Cristo tem a visão do conjunto. Ele conhece o passado, está vendo o presente e tem perfeito domínio sobre o futuro. Olha que coisa linda! Tudo isso para nos acalmar, acalentar o coração, despertar em nós essa harmonia que precisamos construir interiormente para merecermos moradas melhores. E quando falo moradas melhores, não estou me referindo a outros planetas, não. Estou me referindo, inclusive, às nossas próprias moradas interiores, que ainda se perturbam. O nosso íntimo ainda se perturbam com vários conflitos próprios, internos e externos que nos chegam. Isso está em todos nós. Mas vem a doutrina espírita que claramente. Por isso que é importante a gente estudar o Espiritismo. Por isso que é importante debruçarmos-nos sobre os parágrafos. Como sabem vocês, além da potentosa obra de Allan Kardec, por si só um manancial inesgotável de conhecimento, que nos convida a continuamente estudar. Às vezes eu ouço pessoas dizer assim: mas eu já li o Livro dos Médiuns há 30 anos. Faz 30 anos. Está atrasado 30 anos. Os textos estão escritos lá desde 1861. Mas conforme avança a mentalidade humana, conforme avança o progresso humano, nós vamos percebendo nas linhas, nos parágrafos, nas entrelinhas, aquilo que antes não percebíamos. Por isso, lhes recomendo ler novamente a introdução do Livro dos Espíritos. Por outro lado, passeiem pelo índice do Livro dos Médiuns, para se encantar com a didática do codificador, que desperta em nós o desejo de aprofundar aqueles assuntos. O próprio Evangelho segundo o Espiritismo, comentando sobre Jesus e seus ensinos, abre uma perspectiva enorme com a lucidez do codificador, comentando os trechos transcritos do Evangelho, e com as mensagens que ele selecionou sob o subtítulo Instruções dos Espíritos. É impressionante a atualidade disso. Eu tenho a impressão que Allan Kardec escreveu ontem e mandou para o WhatsApp hoje cedo. Tamanha a atualidade do que está ali escrito. Por falar em WhatsApp, muitos de vocês recebiam meus compartilhamentos, né?
Mas o WhatsApp me suspendeu 3 vezes, dizendo que eu sou um produtor de spam ou produtor de comunicação de massa e estou impedido de compartilhar links. Então, eu estou muito comedido, né? Porque fui ameaçado de perder minha conta de WhatsApp. Então, aqueles que querem ver as entrevistas que fazemos, os artigos no blog, eu sugiro acessarem o canal e o blog que continuo publicando todo dia. Mas coisas de um mundo de provas e expiações. Então, tudo isso vai nos levando a compreender a finalidade de viver e aprender. Mas como nós estamos num centro espírita, o Kardec tradicionalmente, aos domingos, realiza suas palestras públicas. O Valentim acabou de anunciar a Feira do Livro Espírita, promovido pela USE, anualmente também, que dissemina a cultura espírita, abrangente, lúcida. Todos nós que estamos participando aqui estamos aprendendo. Todos somos aprendizes. Ninguém é professor de espiritismo, ninguém é mestre de espiritismo. Todos nós somos aprendizes. Os palestrantes, a única diferença entre o palestrante que expõe e aqueles que ouvem é que o palestrante perdeu a vergonha de falar em público. É só essa a diferença. Não existe outra. Porque todos nós somos aprendizes dessa doutrina ampla. Todavia, estamos sempre defrontados com dúvidas doutrinárias. De vez em quando surgem perguntas. Outro dia me perguntaram: Poxa, é verdade que todo suicida, na próxima existência, vai nascer com deficiência naquele órgão que motivou a morte? Por exemplo, alguém que deu um tiro na cabeça, vai nascer com o cérebro danificado depois? Não necessariamente. Não necessariamente. Não se pode fazer uma afirmação dessa, porque cada caso é um caso. Muitos suicídios são estimulados por verdadeiros processos de hipnose, em que a pessoa nem sabe o que fez. O sujeito que pula de um andar pegando fogo, de um edifício pegando fogo, ele obedeceu ao instinto de sobrevivência, ele não queria se matar, ele pulou para se livrar do fogo. Então existem casos e casos variados. Nós não podemos cometer essa ingenuidade doutrinária de dizer que todo suicida vai nascer com deficiência no órgão que motivou a morte. Então a doutrina espírita nos permite especular dúvidas variadas. Eu queria fazer uma experiência aqui hoje. Quem de vocês gostaria de fazer alguma pergunta relativa à doutrina espírita? Não que eu esteja preparado para responder, mas para estimular a interação. Quem gostaria de fazer uma pergunta? Que tipo de dúvida nos atormenta em termos de conhecimento doutrinário? O que é? É a mediunidade? É a reencarnação? É a existência de Deus? É a pluralidade dos mundos habitados? Qual é a dúvida maior? Quem quer falar? Alguém tem alguma dúvida? Ou estamos todos sem dúvidas? Não tenho medo, essa interação é importante. Por favor, Haroldo, vem aqui para falar no microfone. Deixa aí para pegar o som. Porque aí capta aqui, né? Capta na gravação. Só comentar alguma coisa da influência espiritual nas nossas vidas. Muito bem. Vejam, a observação do Haroldo é muito pertinente, né? Comentarmos sobre a influência espiritual em nossas vidas. Os espíritos são pessoas. Não vamos achar que os espíritos são lençóis brancos com 2 furinhos aqui nos olhos. Não são fantasmas. Os espíritos são pessoas, como nós. A única diferença entre nós e os espíritos é que nós estamos ocupando uma estrutura biológica temporária, perecível. Tem um tempo de duração. Esse corpo vai durar um certo tempo. Eu não sei quando. Eu tentei ver o meu passaporte de volta, mas o carimbo está borrado. Eu pus a lupa lá, não consigo distinguir o dia de retorno. Nenhum de nós sabe o dia de retorno. Mas os espíritos são pessoas que sentem, que amam, que choram, que se arrependem, que trabalham, estão por toda parte. Como nós também somos espíritos, a situação é a mesma.
Só que nós estamos limitados pelos sentidos físicos. Os espíritos, eles têm uma abrangência maior. E estando fora do corpo, eles têm maior liberdade. E o fato de ser espírito não transforma ninguém em santo. A gente continua sendo o que somos. Se eu tiver um infarto fulminante aqui agora, e tombar, cair aqui do lado, o Valentim vai ter que chamar um SAMU, vai ter que ligar para a Neuza, não sei o que vai acontecer, se morreu, se não morreu, é um infarto fulminante. Eu vou cair aqui de óculos, vai quebrar o óculos, bater a cabeça no chão. Mas eu, Orso, vou me levantar de óculos. Sabiam disso? Eu estou habituado a usar óculos, faz parte da minha personalidade. Está plasmado no meu perispírito usar óculos. E então, nós continuamos a viver e vamos buscar os interesses que gostamos, que valorizamos, que priorizamos. Daí acontece a chamada influência dos espíritos sobre nós. Se a gente ler lá a introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar o item, eu não vou lembrar o item de cor, mas deve ser item 2 ou 3. Autoridade da doutrina espírita. Universalidade do ensino dos espíritos. E ali Kardec dá uma vacina para a gente não ser enganado pelos espíritos, porque os espíritos, eles são invisíveis. E eles se valem dessa condição de invisibilidade e podem enganar. Então eles influenciam positiva ou negativamente. Os bons espíritos dão conselhos, dão intuições boas. Olha, é melhor você não ir hoje. É melhor você não falar, fica quieto agora, espera passar, perdoa. Os espíritos mal intencionados, e diga-se de passagem, eles não vão ficar sempre assim, estão assim por enquanto, mas vão superar essa fase, serão bons espíritos também, mas enquanto estão ali dominados pelas paixões diversas, eles vão dizer, você vai ficar quieto? Olha o que o cara falou para você, vai lá, arrebenta a cara dele. Muitos crimes são praticados sob influência espiritual. Muitos arranques aí que acontecem na vida humana é de influência negativa, de espíritos que se aproximam de nós, a gente dá guarida. Se eu tiver aqui uma discordância com o Jacinto, eu e o Jacinto sempre conversamos, se eu tiver uma discordância com ele, um bom espírito vai dizer para o Jacinto, Jacinto, deixa quieto, esse cara aí não sabe o que está falando, deixa ele quieto. E o Jacinto vai silenciar, né, e vai, deixa para lá. Mas se o Jacinto der guarida, um espírito que talvez não goste de mim, ou queira influenciar negativamente a reunião, falou, Jacinto, você vai ficar quieto com esse cara? Então, chega para lá, esse cara desmoraliza, esse cara não tem autoridade nenhuma para falar o que está falando, acaba com ele. Aí vira um bate-boca. Da mesma forma comigo, eu posso silenciar diante da ofensiva ou partir para a agressão verbal. Vai depender da guarida que eu der. Aquele desenhinho que tem o diabinho de um lado e um anjo do outro, cabe bem nesse raciocínio. Nós temos boas influências e temos más influências. A gente é que escolhe qual que a gente quer, porque ambos estão aqui esperando a nossa adesão. Então os espíritos influenciam em tudo. Já afirmaram os espíritos que eles influenciam mais do que a gente imagina. Com sugestões, com intuições, interferindo na nossa vida. E até com pesadelos. Por aí vai. Eu não sou médium ostensivo. Não tenho mediunidade. Eu não escuto nada, eu não vejo nada. Quando eu escrevo, sou eu mesmo que escrevo. Estou falando para vocês aqui, sou eu mesmo que estou falando. Já falei isso aqui outras vezes. Não estou incorporado. Isso aqui não é uma psicofonia, sou eu mesmo que estou falando. No entanto, eu noto perfeitamente que a fluência não é minha. Os espíritos atuam intuitivamente sobre os conteúdos arquivados, sobre aquilo que eu já raciocínio, que eu já penso, etc. E influenciam. Então essa influência é muito poderosa, muito presente,
Por isso que nós vemos muitos absurdos que ocorrem na vida humana sem que se tenha noção que foi influência do Espírito. Mas só que nós não podemos também cometer a ingenuidade doutrinária de achar que tudo é influência dos Espíritos. Nem sempre. Às vezes é a nossa teimosia mesmo. Às vezes é a nossa rebeldia. O nosso livre-arbítrio mal utilizado. E nós damos guarida às paixões, aos instintos inferiores que estão em nós e fazemos coisas. E aí abrimos mais a garagem, o portão para a influência dos espíritos inferiores. Mas também existem os espíritos superiores, que estão por toda parte, trabalham em todo lugar, mas eles respeitam a nossa liberdade de escolha, profundamente respeitam, não interferem no nosso livre-arbítrio. Por isso é bom a gente sempre estudar. Quer acrescentar algo, Haroldo? Mais alguém? Mais alguma dúvida sobre mediunidade, reencarnação? Não tenham receio, é importante isso. Não que eu esteja aqui sabendo tudo, não é isso. Mas para fazermos essa interação, para aproveitarmos a oportunidade de raciocinar doutrinariamente. Valentim, vem aqui, fala no microfone, Valentim. É importante porque essas reflexões ajudam muito. Só uma perguntinha assim. Hoje em dia, a gente vê que os homens dão aos animais o mesmo tratamento, praticamente, que dão aos seres humanos. Às vezes, tratam melhor o animal do que o ser humano. A doutrina trata disso, fala da distância entre o animal e o homem, Deus, etc. A pergunta que eu faço é: os animais, eles podem receber tratamento espiritual? Os animais têm perispírito? Muito boa pergunta, Valentim. Muito oportuna. Esta questão dos animais tem surgido nesta palestra em outros locais. Eu já estou fazendo ela há algum tempo. E em muitos lugares, teve um lugar que ficou tudo concentrado nos animais. Perguntaram por que os animais sofrem. Por que os animais têm câncer? Porque os animais não têm, entre aspas, a palavra não é espírita, mas para a gente entender eu vou usar. Os animais não têm karma. Eles não fizeram nada de errado. Como é que nasce com câncer? No entanto, existe a dor, evolução, muito bem explicada por André Luiz. Mas os animais são filhos, são criaturas de Deus também. Deus não criou o Orson, nem o Jacinto, nem o Valentim, como estamos aqui. Deus criou um princípio espiritual. Deus cria continuamente. Ele não cessa de criar. Porque o universo, e os cientistas já não falam em universo, falam em universos. Né? Então, toda hora Deus está criando, Ele não para de criar. Esses princípios espirituais são criados simples e ignorantes. Quer dizer, formados da mais profunda simplicidade e sem nenhum conhecimento. E existe um processo de evolução que vai fazer com que esse princípio estagie pelo reino mineral, pelo reino vegetal, pelo reino animal, até chegar no reino hominal, é onde nós estamos. Mas não acabou ainda. Porque depois desse reino hominal, tem a angelitude. A palavra não é boa, mas é a palavra. Nos tornaremos anjos. Mas não é anjo com asa, tá, gente? Anjo com asa é imaginação humana. Os espíritos angelicais, que são nossos irmãos mais velhos, eles adquirem facilidades que nós ainda não temos. Mas não é preferência, eles alcançaram isso. Então tem gente que está à nossa frente e tem gente que está vindo ainda na retaguarda. E a alma racional, ela se forma nesses reinos inferiores. Mineral, vegetal, animal, para despertar racionalmente do homem. Onde nós já estamos há milhares de anos. E agora fomos desenvolvendo a inteligência capaz de atingir esse notável estágio de inteligência humana que nós vivemos. Mas isso não quer dizer que eu fui um elefante.
Não quer dizer que eu fui uma barata, não é assim que funciona. Que eu fui um rinoceronte, uma girafa, um porco, uma galinha, um peru, um pernilongo. Não. Mas a alma se formou atravessando esses reinos. Então, o animal especificamente, o princípio espiritual está numa fase já que ele já desenvolveu os membros. O animal tem memória. O animal demonstra afeto. Ele tem saudade do dono, ele fica contente quando o dono chega. Ele é grato. Então, no animal, que já está com o perispírito em desenvolvimento, não é mesmo? Nós temos aí uma das fases da evolução humana. Então, você se vê com saúde, no vigor da idade, desfrutando de todo conforto, e vê um cachorro sarmento na rua, sangrando, abandonado, magro, fétido, doente. Por que Deus permite isso? Deus tem preferência por nós? Não, de jeito nenhum. Aquele animal ali, habita nele, ali existe uma vida orgânica, né? Mas habita nele um princípio espiritual em evolução. Que vai se... Não é que o cachorro vai virar homem, não é isso. Você precisa tomar cuidado com isso também. Porque o cachorro só vai reproduzir cachorro. O macaco só vai reproduzir macaco. A girafa só vai reproduzir girafa. Mas a alma em formação, que habita os corpos animais, vai habitar um corpo humano. A alma. É muito interessante. É um assunto empolgante esse que o Valentim levantou. Então, por isso que nós devemos o respeito aos animais, porque também são criaturas de Deus. Só que nós precisamos estabelecer um limite, como o Valentim bem definiu aí, que tem animais que têm tratamento melhor do que o ser humano, né? Às vezes tratamos melhor o animal e desprezamos o ser humano. É uma inversão de valores aí. Nós temos que tratar bem também os animais, não maltratá-los, não ser cruéis com eles. E a pergunta é sobre tratamento espiritual, né, Valentim? E daí, podemos fazer paz em animal? É uma bela de uma pergunta. Existem algumas práticas assim. Nós podemos transmitir recursos aos animais. Diante de um animal em sofrimento, à beira da morte, com câncer, um animalzinho que você ama, que conviveu com você, ou mesmo um animal desconhecido que você vê ser atropelado na rua. Eu me deparei com um caso desse outro dia, um cachorro foi atropelado e ficou agonizante. Eu fui lá perto do cachorro. Eu pedi a Deus que amparasse aquela criatura. Porque ali está um filho de Deus também, uma criatura de Deus. Nós podemos sim transmitir recursos anímicos e espirituais no cachorro. Só que nós temos que agir dentro de um bom senso de não transformar uma reunião específica para fazer passe em animal. Não precisa. Nós podemos tratar os animais em casa, com a nossa mão, com a nossa vibração, com a nossa prece, porque existem espíritos responsáveis pelos animais, que trabalham em prol dos animais. Quando um cachorro foi atropelado na rua, não pensem vocês que ele está abandonado ali, existem espíritos que cuidam. Vocês vão se lembrar, há uma obra de André Luiz, de um cachorro, de um cavalo, aliás, um cavalo que apanhava todo dia do seu condutor. O condutor judiava dele, batia nele, até um dia que o cavalo cansou e deu um coice no sujeito. E o responsável espiritual por aquele quarteirão chamou a atenção, mas como é que você deixou isso acontecer? Falou, ele bateu tanto no cavalo que o cavalo reagiu, não teve como evitar. Eu conheço um outro caso também, esse bem recente, numa das cidades aqui do interior paulista, que eu fui fazer palestra, e me contaram essa história. Havia um sujeito que dirigia esses caminhões de asfalto, aquele asfalto quente, né, que é jogado nas ruas, e o prazer dele era atrair cachorrinhos e derrubar como é que chama aquilo? O piche quente em cima do animal. Eles morriam, desesperados, queimados, vivos, pela quentura do piche. Era o prazer dele, era atrair, numa época que não tinha essa proteção aos animais que tem hoje, né? Naquela época não era crime.
Então ele atraía o cãozinho e se derramava o piche quente dele. E não é que um dia o caminhão virou em cima dele. Virou em cima dele. É castigo? Não. Não é castigo. Deus não castiga. Mas ele, com esse desejo mórbido de desrespeito aos animais, de crueldade com os animais, atraiu para si mesmo que uma falha um dia fizesse que o caminhão de piche caísse em cima dele. Morreu também. Então vejam cada situações, né? Então, os animais, nós podemos sim fazer uma prece por um animal, nada impede isso, porque é uma criatura de Deus, está apenas numa evolução própria dele. E nós podemos sim fazer um tratamento espiritual no animal. Só que a gente precisa agir dentro do bom senso. Não vamos transformar uma reunião específica para a gente trazer papagaio, cavalo, vaca e gato e cachorro para tomar passe. A gente vai criar uma distorção. É isso, Valentim? Mais algum? Não? Vocês vejam quantos assuntos complexos, né? Outro dia, fazendo essa mesma abordagem, 2 casos na mesma palestra, uma senhora cuja mãe havia partido há 12 dias, estava bastante chorosa, porque cuidou da mãe, em estado avançado de câncer terminal, e a mãe desencarnou. E uma outra que havia ficado viúva, fazia 3 meses, moça jovem, 48 anos. As duas estavam bastante, e ambas fizeram a mesma pergunta, por quê? Então, os acontecimentos obedecem a uma sabedoria. Esta sabedoria leva em conta muitos fatores da nossa necessidade de aprimoramento, mas também da nossa necessidade de aprendizado, e bem como as nossas pendências. Toda lesão que a gente causa a alguém, a gente vai ter que responder, não tem jeito. Causou a lesão a alguém, a gente vai ter que reparar mais cedo ou mais tarde. Se nós prejudicamos esse, aquele outro, vai ter que reparar. Então, a gente vê todo dia a falta que faz o conhecimento espírita, coletivamente falando, né? Mas isso não deve ser desânimo para nós, não. Nós que já temos o conhecimento também cometemos falhas. Então é um processo longo de amadurecimento, necessário, todavia, para que a gente se sinta melhor e construa um mundo melhor. Agradeço imensamente a oportunidade desta noite, meu abraço de gratidão.